A busca da verdade nas filosofias de Jacques Derrida e Gilles Deleuze. Parte 1. Introdução. A filosofia é uma área do conhecimento que se dedica a explorar questões fundamentais sobre a existência, a verdade e o significado da vida. Entre essas questões, a busca pela verdade é uma das mais importantes, pois define como entendemos o mundo e nossas experiências nele. Hoje, vivemos em uma era de informações abundantes e, muitas vezes, conflitantes. Nesse contexto, a busca pela verdade se torna ainda mais desafiadora. Dois filósofos franceses do século XX, Jacques Derrida e Gilles Deleuze, ofereceram contribuições significativas para o entendimento da verdade, desafiando as noções tradicionais e propondo novas maneiras de pensar sobre esse conceito. Jacques Derrida é conhecido por sua teoria da desconstrução, que sugere que a verdade não é algo fixo e imutável, mas sim algo que muda conforme a interpretação. Derrida argumentava que nossas ideias e textos possuem várias camadas de significado que podem ser reveladas através de uma análise cuidadosa e crítica. Em um mundo onde as fake news e a desinformação são comuns, a abordagem de Derrida nos encoraja a questionar e analisar criticamente as informações que recebemos. Gilles Deleuze, por outro lado, é conhecido por suas ideias sobre a diferença e a repetição, propondo que a verdade é múltipla e varia conforme a perspectiva. Deleuze acreditava que o mundo é cheio de variações e que essas diferenças são essenciais para compreender a verdade. Em uma sociedade globalizada, onde múltiplas culturas e pontos de vista coexistem, a filosofia de Deleuze nos ajuda a valorizar e compreender a diversidade de opiniões e experiências. Este texto tem como objetivo explorar as concepções de verdade de Derrida e Deleuze, comparar suas abordagens e discutir as implicações dessas filosofias no pensamento contemporâneo e em nossas vidas cotidianas. Ao final, esperamos oferecer uma visão clara e acessível das ideias desses dois filósofos, ajudando os estudantes do ensino médio a entenderem a complexidade e a riqueza do conceito de verdade na filosofia e como ele se aplica aos desafios atuais da busca pela verdade. Parte 2. Jacques Derrida e a busca da verdade. Jacques Derrida, nascido em 1930 e falecido em 2004, foi um filósofo francês cujo trabalho revolucionou a filosofia contemporânea através do desenvolvimento da teoria da desconstrução. Derrida argumentava que a verdade não é algo fixo e imutável, mas uma construção que depende de múltiplas interpretações. Essa visão é particularmente relevante nos dias de hoje, onde a disseminação de informações e a presença de narrativas conflitantes tornam a busca pela verdade um desafio constante. A desconstrução, conceito central na filosofia de Derrida, é uma técnica de análise crítica que visa desmantelar as estruturas de pensamento aparentemente sólidas para revelar suas ambiguidades e contradições internas. Para Derrida, nenhum texto ou discurso possui um significado único e definitivo, ao contrário, cada leitura ou interpretação pode revelar novas camadas de significado. Em um mundo saturado de informações, onde a desinformação e as chamadas fake news são comuns, a abordagem de Derrida nos ensina a questionar e analisar criticamente as mensagens que recebemos. Por exemplo, quando lemos uma notícia, a desconstrução nos encoraja a considerar o contexto, os possíveis vieses do autor, e as diversas interpretações que podem surgir a partir do texto. Isso é crucial em uma era onde as redes sociais amplificam e distorcem informações rapidamente. Ao aplicar a desconstrução, podemos discernir melhor as múltiplas verdades que podem estar presentes em uma única notícia, evitando cair na armadilha de aceitar uma única versão dos fatos como a verdade absoluta. Derrida também desafiou a ideia de que a linguagem é um meio transparente de transmitir a verdade. Ele argumentava que as palavras nunca são neutras, elas carregam consigo histórias e significados que influenciam como interpretamos o mundo. Isso é evidente nos debates contemporâneos sobre a linguagem inclusiva e a importância de reconhecer e respeitar a diversidade cultural e identitária nas comunicações. Além disso, a desconstrução pode ser aplicada na análise de discursos políticos. Em campanhas eleitorais e debates públicos, políticos frequentemente usam linguagem ambígua ou manipuladora para persuadir o público. A análise desconstrutiva permite identificar essas técnicas, revelando as verdadeiras intenções por trás das palavras e ajudando os cidadãos a tomar decisões mais informadas. Outro aspecto importante da desconstrução é a ideia de que as verdades dominantes são frequentemente construídas para manter o poder de determinados grupos.
Isso é particularmente relevante quando consideramos a desigualdade social e as narrativas que perpetuam discriminações de gênero, raça e classe. Derrida nos incentiva a desconstruir essas narrativas para revelar as injustiças subjacentes e promover uma sociedade mais justa e igualitária. Em resumo, a filosofia de Jacques Derrida oferece ferramentas valiosas para enfrentar os desafios atuais na busca pela verdade. Sua teoria da desconstrução nos encoraja a questionar as certezas aparentes e a explorar as múltiplas camadas de significado em qualquer texto ou discurso. Em um mundo cada vez mais complexo e interconectado, essa abordagem crítica é essencial para navegar pelas informações e narrativas que encontramos diariamente, promovendo uma compreensão mais profunda e inclusiva da verdade. Parte 3. Gilles Deleuze e a busca da verdade. Gilles Deleuze, nascido em 1925 e falecido em 1995, foi um filósofo francês cujas ideias sobre a diferença e a multiplicidade ofereceram uma abordagem única para entender a verdade. Para Deleuze, a verdade não é uma entidade estática e monolítica, mas sim um conceito fluido e multifacetado, que varia de acordo com as diferentes perspectivas e contextos. Essa concepção da verdade é particularmente relevante nos dias de hoje, onde a diversidade de opiniões e pontos de vista é cada vez mais evidente. A filosofia de Deleuze se baseia na ideia de que o mundo é composto por uma multiplicidade de diferenças e variações. Ele argumentava que essa diversidade é fundamental para compreender a verdade, pois cada perspectiva oferece uma visão única do mundo. Em um mundo globalizado, onde diferentes culturas, ideologias e identidades coexistem, a abordagem de Deleuze nos ajuda a valorizar e compreender essa diversidade. Por exemplo, ao considerarmos um problema complexo como as mudanças climáticas, podemos ver como diferentes perspectivas oferecem insights valiosos. Cientistas, ativistas, políticos e cidadãos comuns podem ter visões distintas sobre as causas e soluções para o problema. Ao reconhecer e respeitar essas diferentes perspectivas, podemos enriquecer nosso entendimento da verdade e encontrar soluções mais abrangentes e eficazes. Além disso, Deleuze enfatizava a importância da criatividade e da experimentação na busca pela verdade. Ele via o pensamento como uma atividade dinâmica e em constante evolução, onde novas ideias e conceitos podem surgir através da exploração de novos territórios intelectuais. Essa abordagem é crucial em um mundo onde os desafios são cada vez mais complexos e imprevisíveis, exigindo soluções inovadoras e adaptáveis. A filosofia de Deleuze também nos ajuda a questionar as narrativas dominantes e os discursos de poder que moldam nossa compreensão da verdade. Ele argumentava que muitas vezes as verdades estabelecidas são usadas para justificar o status quo e manter o poder de certos grupos sobre os outros. Ao desafiar essas narrativas e ampliar as vozes marginalizadas, podemos promover uma sociedade mais justa e inclusiva. Conclusão: Verdade na era digital. Dicas de Derrida e Deleuze para estudantes. Tá difícil de saber o que é verdade online? Calma, vamos desvendar esse mistério com a ajuda de dois filósofos, Derrida e Deleuze. Derrida, desvendando as fakes. Leia com atenção, não acredite em tudo que lê, principalmente em títulos chamativos ou notícias que parecem boas demais para ser verdade. Vá além do óbvio, procure diferentes fontes de informação, como livros, revistas e sites confiáveis. Lembre-se, as palavras nem sempre significam o que parecem. Analise como elas são usadas para te influenciar. Deleuze, a verdade tem muitos rostos. Existem várias maneiras de ver o mundo. Respeite as diferentes opiniões e busque entender outros pontos de vista. Crie seu próprio conhecimento. Não aceite tudo o que te dizem como verdade absoluta. Explore, questione, reflita e construa sua própria visão do mundo. Seja crítico com as informações, nem tudo que você encontra online é confiável. Verifique a fonte, a data e a qualidade das informações antes de compartilhá-las. Lembre-se, a verdade está aí fora. Vá em busca dela. Com as dicas de Derrida e Deleuze, você vai navegar na era digital com mais segurança e construir sua própria jornada em busca da verdade.